E aí, Fotog, se você está assistindo esse vídeo é porque você se inscreveu para participar da Semana da Fotografia Newborn, onde eu vou te mostrar como é possível obter resultados profissionais na fotografia newborn em 90 dias. Eu imagino que em algum momento você se deparou apreciando a fotografia de algum ícone da fotografia newborn, seja brasileira ou estrangeira, e imaginou que um dia gostaria de fazer fotos como a dela, mas que isso levaria muito tempo, ou até mesmo pensou que fotos com aquela perfeição são impossíveis de alcançar, ou somente tendo um dom natural. Mas se eu te dissesse que sim, essas fotos são possíveis de fazer e se você quiser, você pode até vir a ser um ícone da fotografia newborn também. Você pode fazer fotos dignas de um verdadeiro profissional, com poses lindas, composições perfeitas, enquadramentos incríveis, luz correta e um tratamento impecável. Em 90 dias, você vai ter orgulho de dizer: eu sou uma fotógrafa newborn profissional. Você vai fazer fotos tão boas que você mesmo vai se orgulhar delas e também vai ser objeto de desejo das mamães aí da sua região. E o mais legal, você vai perceber como facilmente a sua fotografia passará a ser valorizada e você não mais precisará ficar presa na guerra de preços que muitas vezes é injusta. E de repente, você pode até pensar que isso que eu estou falando é incrível demais para ser verdade, ou até que isso pode ser algo inalcançável no momento. E eu também pensaria assim, se eu não tivesse eu mesma passado por todo esse processo de transformação para alcançar a fotografia que eu tenho hoje e me tornado um ícone da fotografia newborn. E isso não só aconteceu comigo, como vem acontecendo com centenas de alunas que já passaram pelo meu curso. E são diferentes tipos de fotógrafas. São fotógrafas iniciantes ou até que já têm alguma experiência na fotografia newborn. Tem também aquelas que querem fazer fotografia, mas ainda não compraram seus equipamentos. Esse método também se aplica para fotógrafas que vão até a casa do cliente ou que fazem as fotos em estúdio, as que usam luz natural ou artificial. É um método tão eficiente que pode ser aplicado em qualquer que seja o seu caso. E com certeza você terá a sua fotografia transformada em pouquíssimo tempo, como foi o caso da Jéssica, que já no seu primeiro ensaio, após a aplicação do meu método, já teve resultados das quais ela pudesse se orgulhar. Escuta só! Oi, meu nome é Jéssica, eu sou aluna da terceira turma do Universo Newborn. Antes de conhecer o método da Camille, as minhas sessões de fotos eram demoradas demais, demorava mais de 7 horas, não obtinha o resultado que eu esperava, não tinha nenhuma foto da qual eu gostaria de postar, eu passava toda a minha insegurança para os pais, então foi uma coisa assim tão traumatizante que eu já estava querendo desistir da fotografia. Aí depois que eu conheci esse curso, comecei a fazer o curso, foi um divisor de águas na minha vida, porque mudou totalmente a minha visão sobre o universo newborn, mudou totalmente o jeito que eu trabalho. Coisas que se eu continuasse mesmo persistindo, eu iria demorar muitos anos para conseguir fazer o que estou fazendo hoje. Na minha primeira sessão de newborn, assim que eu comecei o curso, eu já vi totalmente a diferença. Eu consegui fazer o bebê dormir, eu consegui controlar toda a sessão, manter o meu controle emocional, porque eu tinha segurança naquilo que eu estava fazendo. E o melhor, a sessão eu gastei apenas 2 horas para fazer. O melhor ainda foi quando os pais receberam as fotos e vieram me dar o feedback. E aí eu fiquei muito emocionada, porque é algo que eu achava que seria impossível para mim. Fazer uma sessão bonita, entregar para os pais que eles ficassem contentes e eu também ficasse contente com o meu trabalho. E com o curso da Camille eu consegui. Então eu quero agradecer a Camille por essa oportunidade, por passar o conhecimento dela pra gente. Incrível, não é mesmo? E eu preciso te parabenizar, pois se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você quer crescer e evoluir na sua fotografia. Você quer fazer algo mais para você e para o seu cliente. E pode acreditar que você já está um passo à frente de muitas fotógrafas que vão continuar presas nas suas decepções e na sua falta de valorização. Bom, mas antes de eu te mostrar o que é pra mim o melhor método para se tornar uma profissional da fotografia newborn, deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui. Eu sou Camille Halp, fotógrafa materno-infantil e especialista na fotografia newborn. E eu não sei se você já me conhece, mas antes de eu me tornar fotógrafa, eu era engenheira. E depois da transição de profissão, onde eu me tornei fotógrafa de retratos infantis, eu descobri a fotografia newborn muito forte lá fora do Brasil. Isso foi lá em 2008. E sem ter nenhuma fonte de conhecimento, eu fui com a cara e a coragem, apenas com referências de fotógrafas americanas.
E isso, de verdade, eu não indico pra ninguém. Começar algo sem ter um mínimo de conhecimento. Pois tudo que eu fazia era com medo. E com medo eu não fazia nada. Então eu não obtinha resultados. Pois eu tinha medo até de pegar de forma errada no bebê. Eu tinha medo de machucar, enfim. Então eu percebi que eu precisava de um mentor que me guiasse. E sem ter ninguém aqui no Brasil, eu tive que buscar lá fora o meu conhecimento. Então eu fui atrás e eu voltei cheia de ideias. Porém, o meu foco era nas poses. Eu queria fazer aquelas poses lindas e incríveis. Mas quando eu começava os meus ensaios, eu mal conseguia fazer o bebê dormir. Quem dirá fazer as tais poses? E sempre era muito frustrante. E o difícil é que eu lembrava que eu havia aprendido tudo aquilo lá no curso, mas como meu foco era em poses, eu não memorizava, então eu não lembrava mais o que eu tinha que fazer e não tinha mais como voltar naquele dia do curso para me atualizar. Então a cada dificuldade que eu tinha, eu precisava de um novo curso para evoluir. Eu ia lá novamente fazer um novo curso, voltava cheia de ânimo, colocava tudo em prática e vinha aquela decepção. E nessa, eu fiz inúmeros cursos incríveis com nomes fortes da fotografia mundial. E foram elas que me deram toda a base que eu precisava. Aliás, foi com esse conhecimento que eu consegui a fotografia que eu tenho hoje. Porém, eu fiz de uma maneira muito tortuosa. A cada dificuldade ou tropeço, eu buscava um novo conhecimento. Eu buscava na dificuldade, por não ter um método, uma direção de aprendizado, uma grade curricular, digamos assim. Se eu tivesse esse direcionamento, com certeza eu teria tirado muito mais proveito de cada curso e evoluído muito mais rápido. Mas mesmo com conhecimento, eu me sentia muito frustrada. Eu saía da sessão com a sensação que a mãe não ia gostar das fotos, que eu não tinha gostado do ensaio. Eu olhava para as fotos e eu ficava muito chateada, pois eu tinha me esforçado tanto. E a manta estava amassada, o bebê estava todo torto, a luz estava escura, a foto estava verde, o enquadramento estava péssimo. Quando não ficava sem foco. Era uma coletânea de fatores que compunham ali a minha frustração. E eu ainda saía da sessão extremamente cansada e sem nenhuma foto que eu pudesse me orgulhar. E por inúmeras vezes eu cheguei a pensar que aquilo não era para mim e eu tinha que desistir. Então eu estava a ponto de largar tudo e eu pensei comigo mesmo. Mas Camille, não é isso que você diz que ama? Não é isso que você diz que quer fazer pro resto da sua vida? Olha o quanto que você já investiu da sua vida, de dinheiro, de tempo. Eu não posso aceitar isso como resultado da minha luta. E foi onde eu parei para planejar minha fotografia. Quais eram os pontos de melhoria? O que eu precisava mudar? O que eu precisava treinar e aperfeiçoar para ter habilidade? Onde que eu precisava focar para não ter mais as frustrações? E foi aí que eu percebi que eu havia criado um método de aprendizado, onde eu faria fotos boas desde o primeiro ensaio, e sem saber tudo ainda, mas eu iria aprender gradativamente. Existem coisas que precisamos saber antes das outras. É como na faculdade. As grades curriculares, elas não existem à toa. Elas estão lá para te dar direcionamento. Uma matéria vai dar base para outra. E na fotografia newborn é a mesma coisa. Mas muitas vezes fazemos isso sem direção e acaba nos causando um certo desespero, uma sensação de não ser capaz ou de estar fazendo tudo errado. Então eu coloquei tudo em prática e em pouquíssimo tempo eu já me via fazendo fotos lindas, como aquela que eu queria fazer e achava que era impossível para mim. Eu me vi fazendo, tendo resultados tão bons quanto aqueles ícones que eu tanto admirava. E a partir daí, a minha fotografia só cresceu. E hoje eu tenho EPP, Evolução Pessoal Permanente como estilo de vida, e eu busco conhecimento para crescer e não mais para sanar uma dificuldade, porque agora eu já tenho a direção, eu sei o que eu quero e eu sei o que eu preciso. E eu quero compartilhar isso com você, porque eu descobri que fotografar é muito bom, mas quando eu fotografo ensinando uma outra pessoa aquilo que eu sei, aquilo que eu estou fazendo, e a outra pessoa entende e aprende algo de muito bom para a vida dela, me dá muito mais prazer do que apenas fotografar. E por ter feito diferença na minha vida e na vida de outras fotógrafas, eu decidi que eu não quero mais ver outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas frustrações e pelos mesmos estresses que eu passei lá no meu começo. Então agora eu quero que você veja algumas fotos que eu fiz quando eu comecei e algumas fotos que eu faço hoje também. E algumas fotos de algumas das minhas alunas, fotos que elas produziram já nos seus primeiros ensaios após aplicar o meu método.
É realmente muito impressionante ver essa transformação. Ver o antes e o depois é algo fora do sério mesmo. Esse método é um jeito muito diferente de você construir a sua carreira como fotógrafa. E para eu te contar o porquê e como isso funciona, primeiro eu quero te mostrar como que você não se torna uma fotógrafa newborn profissional. E por que eu quero te falar isso? Porque muitas vezes procuramos soluções genéricas ou mesmo aquelas que estão disponíveis facilmente no mercado. Só que elas não te dão o embasamento necessário para que você se torne uma profissional. Número 1. Como que você não se torna uma fotógrafa newborn profissional? É buscando aprender e executar poses. Isso mesmo, você não aprende a fotografar querendo fazer poses no seu ensaio. É comum você buscar vídeos na internet que ensinem a fazer poses, ou mesmo fazer um workshop e ficar prestando atenção na execução da pose, e depois você vai lá e tenta executar ela no seu ensaio, e no final, nunca dá certo. Você vê tudo certinho, presta atenção em cada detalhe, e quando reproduz, é um desastre. Você tenta fazer o bebê dormir e isso demora. Ele não está dormindo muito bem, mas você não consegue. Você coloca numa pose e não fica tão boa, mas é o máximo que você consegue. Então tem que tirar foto rápido antes que o bebê acorde. Então você passa para a próxima pose, já que aquela não tinha dado certo. E daí você vai para a próxima porque alguma precisa funcionar. E você precisa de uma foto boa. E isso se repete a cada tentativa. Bom, no final você sai exausta, sem pose, sem foto e totalmente decepcionada com o resultado. E por que isso acontece? Porque tanto nos vídeos da internet ou nos workshops, as poses foram feitas com determinado bebê. Aquela forma de manusear e colocar o bebê foi adequada para aquele bebê naquele momento. Antes de executar uma pose, você precisa entender como ele funciona e principalmente em que momento você pode fazê-la, pois cada pose será executada de forma diferente e no momento diferente para cada bebê, e não de forma genérica. Afinal, os bebês não são iguais. Então, se você está tentando reproduzir essas poses nos seus ensaios e não está tendo êxito, você precisa parar para avaliar se vale a pena continuar se sacrificando e muitas vezes estressando o bebê também, sabendo que existe uma forma eficaz que respeita o modelo e te dá resultados em pouco tempo. Número 2. Como que você não se torna uma fotógrafa newborn profissional? É dando mais atenção para a câmera do que para os acessórios. Se você está preocupada com a câmera que você tem ou qual câmera comprar, lembre-se que a câmera é somente o meio pelo qual você vai capturar a imagem e não é ela responsável por sua foto ficar boa ou ruim. Se isso acontecer, não vai ser culpa da câmera por ela ser cropada ou de entrada. A foto sairá ruim pela sua falta de habilidade. Então não coloque todo o seu orçamento na câmera, pois existem outros acessórios que são super importantes para que você tenha bom resultado além do equipamento. E são sim os acessórios. E eu vejo muitas fotógrafas que dizem que não querem investir agora nos acessórios ou mesmo acabam improvisando nessa hora, pois ainda não estão ganhando dinheiro com a fotografia. E só quando ganharem é que vão investir, quando na verdade deveria acontecer ao contrário, pois para que isso aconteça você primeiro precisa ter uma foto boa para depois ganhar dinheiro, certo? E os acessórios são fundamentais nessa hora, eles precisam combinar, formar cenários interessantes que transmitem conforto e suavidade. Na fotografia newborn funciona diferente do que na fotografia de eventos, por exemplo, como num aniversário ou num casamento, onde o cenário já está pronto e você só vai lá e fotografa. Aqui é preciso criar cenários bonitos e harmônicos para que a sua fotografia prenda a atenção do espectador, ele se encante e queira te contratar também. Tá vendo a importância dos acessórios? Porém, é necessário ter acessórios coerentes, que combinem e que sejam suficientes para criar todos os cenários que compõem um ensaio. Então não sai comprando tudo que você acha bonito, comprando aleatoriamente aquilo que você acha que pode funcionar. Pois pode ser que esses acessórios não combinem entre si. Você precisa aprender sobre acessórios e as harmonias de cores. Senão, na hora de fotografar, isso não te dá um resultado, uma boa imagem e logo vem aquela frustração de novo. Então, além do bebê dormir, você não consegue fazer as poses, você ainda não tem um cenário interessante. Presta atenção, porque tem um cheirinho de frustração por aí. E pode acreditar que não é culpa da câmera, e sim da sua falta de habilidade. E por último, o número 3, como que você não se torna uma fotógrafa newborn profissional? Você não se torna fotografando.
ou simplesmente fotografando. Isso parece até ser contraintuitivo, não é mesmo? Mas é verdade. Você não terá êxito apenas fotografando, tentando reproduzir as fotos e indo para a ação sem saber como evoluir e melhorar. Antes de colocar a mão na massa, você precisa entender o bebê e conhecer o seu mundo, além de entender as técnicas fotográficas voltadas para a fotografia newborn, que é totalmente diferente de fotografar um adulto. E a prática só vem depois. Não adianta você pegar um bebê para treinar e sair fotografando ele. Você com certeza vai levar muito mais tempo para conseguir algo que você conseguiria se você soubesse da teoria e entendesse cada passo que você precisa dar dentro de um ensaio. Você vai começar a achar que não leva jeito, que o problema está com você, que você não é capaz, pois a cada ensaio você terá uma nova surpresa por não conhecer a fundo o bebê. E pode chegar ao ponto de você pegar um bebê super bonzinho, que dorme um montão, e você não saber o que fazer com ele. E depois ainda vai ficar pensando, nossa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E vai ficar aquela sensação de ter perdido uma super oportunidade de fazer fotos lindas. Então você primeiro precisa entender e conhecer para depois praticar e melhorar. Entender é a chave do sucesso. Quando você entende o seu modelo, você passa a respeitá-lo e fazer aquilo que ele te permite e não aquilo que você quer e nem consegue fazer. Quando você entende as técnicas, tudo fica mais simples e claro. As fotos naturalmente começam a acontecer. Quando você entende, você não fica presa na armadilha do conhecimento. E o que é essa armadilha do conhecimento? É o seguinte, para ser uma fotógrafa de sucesso, é preciso ter habilidade. E toda habilidade se adquire com conhecimento, prática e repetição. A pessoa vai lá, faz um curso de fotografia ou uma especialização em newborn, adquire um monte de conhecimento e fica meio confusa, insegura, não consegue reproduzir a fotografia que ela aprendeu e não está confiante, sente que precisa aprender ainda mais, que não está boa o suficiente. E o que ele faz? Vai lá e faz um novo curso. E na verdade o que ela fez foi comprar mais confusão mental, mais insegurança. E eu vejo isso acontecer o tempo todo. Por que isso acontece? Primeiro, porque nesses cursos rápidos não é ensinado uma forma de aprendizado. Nesses cursos você vai para ver a pessoa que tem habilidade executando tudo aquilo que ela já sabe. E o segundo é porque o nosso cérebro ele é seletivo e ele não consegue absorver 100% das informações que nos são dadas. E por isso precisamos absorvê-las em etapas. E para isso existe uma forma eficiente que ajuda o cérebro a absorver ponto a ponto aquela habilidade que você está se propondo a aprender. E eu tenho certeza que você já está se perguntando qual é esse super método, que é o método que eu mesmo apliquei para obter a fotografia que eu tenho hoje, e eu vou te explicar ele passo a passo. Pois agora que você já sabe como que você não se torna uma fotógrafa newborn profissional, você precisa saber como se tornar uma. Quais são os meios, as técnicas e os 2 pilares da fotografia newborn perfeita. Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo que vai ao ar nessa quarta-feira. Mas enquanto isso, olha a página aqui para baixo e deixe o seu comentário me dizendo por que você gostou dessa aula. Se ficou alguma dúvida, esse aqui é o seu espaço de comunicação. E o mais importante, é aqui que vamos criar uma comunidade de pessoas como você que quer crescer e evoluir na fotografia newborn. E eu tenho mais um pedido para te fazer. Abra lá o seu Instagram e compartilhe os seus estudos usando a hashtag Semana da Fotografia Newborn. E me marque nela também. Eu vou ficar super orgulhosa de saber que você está buscando evolução. Beijinhos e a gente se vê no próximo vídeo.